Ele não acabou, ele suspendeu as férias, é verdade. Suspendeu. Só volta. Pois é, poder sair um pouco também, porque você também não teve férias, né? Você não teve férias. Não, esses dias eu estava contando quantas vezes eu andei no tirei férias ou perdi dia. Já foram pelo menos 4 vezes. Ah, tudo bem, gente. Vou aproveitar da minha mãe. A gente vai se estourando, né, Joana? Não dá não. Tem que tirar. Você tirou, mas ficou aqui todo dia. Aí eu já tô ganhando, porque eu saí 6. Primeiro dia 6 de janeiro, ó, já tô no lucro. Ah, mas não dá, né, Joana? É, né? Você vai fazer o quê, né? Mas lá. Alô, Elvis, você está nos ouvindo? Ok. Então, aí talvez. Tá, tá. Ah, tá. Não, eu digo pra então, não dá, né? Ai, obrigada, é 100, né? É sempre. Ontem Bom dia, Carlos Robson, vocês estão nos ouvindo? Bom dia, Joana. Sim, está chegando o som alto e claro aqui. Agora Bom está dia a muito baixinho o todas seu e a microfone, todos. Robson. Você pode aumentar um pouquinho? Ok, vou aumentar aqui, um minutinho só. Robson? Ok, aumentei um pouco, melhorou? Melhorou sim. Agora a gente consegue ouvir bem. Ok. O Carlos está ouvindo também? Não, esse Carlos. então tem que ficar pra mim. Alemar, está ouvindo? Ouço sim, perfeitamente. Bom dia a todos. Você pode aumentar um pouquinho o seu microfone? É que está muito baixo, a gente não Ouço está sim. conseguindo ouvir. Estão me ouvindo? Tá baixo ainda? Não, agora melhorou. Ok. Nós já temos quórum. Teixeira. Bom, pessoal, nós já temos quórum, nós temos o Alemar e o Robson que estão
e o Elvis, que devem estar em outros espaços que não as salas comuns. Aqui nós temos 4 conselheiros em Porto Seguro, também 2, a Ângela e o Zenilton. E nós já temos quórum, né? Bom, essa reunião é uma reunião extraordinária que eu espero que seja bastante rápida e objetiva, que é para homologação do resultado do concurso, né? E apenas uma observação em relação a uma aprovação que nós fizemos o ano passado e que me parece, eu pedi para o Ricardo viesse para explicar, que tem que ratificar uma decisão que nós tomamos em relação à fundação da Escola Politécnica, que a gente fez o credenciamento para nos atender, tá? Então, com relação ao primeiro ponto de pauta, que é a homologação de concurso, eu vou passar para a professora Janaína, para ela fazer o relato aí do processo. Bom dia a todos. É uma grandíssima alegria estar aqui hoje fazendo essa finalização desse processo. Todo mundo acompanhou e viu que foi um processo cheio de idas e vindas, mas esse concurso público para docente do Magistério Superior do edital 36/2017 foi finalizado e a gente traz aqui todos os resultados feitos essa semana, e daí talvez isso seja uma questão importante. Nós tivemos 57 candidatos aprovados nesse concurso, 57 vagas e, enfim, a gente não conseguiu fazer todos os numéricos certinho, porque a gente finalizou os documentos todos ontem à tarde, mas aqui a gente trouxe os principais documentos já listados. Esse concurso, ele teve, na questão das cotas, a implantação de 20% das cotas para a população negros, pardos e indígenas, conforme manda a lei, e as cotas incidiram sobre o total das vagas. Como não houve vagas reservadas por esse edital para esta ou aquela vaga, essa porcentagem incidiu sobre as 57 vagas. Nós fizemos essa semana a comissão de averiguação, e nessa comissão, que também é o que garante a lei, e nessa comissão os 11 candidatos, se apresentaram 10 candidatos, haviam 11 cotistas inscritos e que haviam sido aprovados, mas se apresentaram 10 candidatos, e os 10 candidatos serão alçados nas vagas para qual se inscreveram ao primeiro lugar. Então, isso também já foi garantido aqui, né? Esse concurso, como vocês sabem, teve 3 fases. Essas 3 fases elas começaram na gestão anterior, coordenadas pelo pró-reitor Daniel, e a gente finalizou isso a partir já do final da primeira fase, comigo e com a professora Jeane assumindo os trabalhos aí desse edital, desse concurso. Nós tivemos inúmeros recursos em todas as fases do processo, tanto nas fases da prova escrita, tivemos muitos recursos em relação à prova escrita, recursos em relação à prova de títulos e recursos da prova, recursos do resultado preliminar ao final da etapa. Esses 2, da prova de títulos e do resultado preliminar, na comissão de seleção, a gente decidiu por lançar esses resultados conjuntamente e que os recursos conjuntamente próximos, né? Quer dizer, a gente teve uma mudança no edital com relação a isso, e esses resultados, todos esses recursos foram respondidos a tempo. Depois, lançado o resultado preliminar, tivemos a fase dos recursos do resultado preliminar e entregamos o resultado não final, porque o resultado final a gente só vai entregar agora com a finalização e com a homologação do Conselho Universitário.
Eu vou passar para a Giane para ela fazer as leituras específicas em relação a isso e relatar um pouco do processo, mas me parece muito bom que a gente tenha finalizado esse processo e que possa ter trazido, dentro dos prazos que a gente havia combinado com a seleção e feito publicação deles, respeitado o máximo possível esses prazos. Passo. Bem, bom dia a todos, todas. O relato é muito breve, porque a Jana já fez um apanhado geral. Nessa reunião, nós temos a solicitação de homologação do resultado final, que já está publicado em site. É uma exigência do edital. Normalmente, a gente traz para esse relato, junto com esse relato, o relatório final do concurso, mas a gente optou por não trazer por dois motivos. Um, que a gente ainda estava faltando receber alguns documentos originais, só recebemos ontem à noite. O segundo é que é muito volumoso, né? E eu acho que a gente não estava prevendo no edital que precisava trazer essa documentação, né? Inclusive, acho que na próxima a gente poderia deixar tudo como está no sistema, sem precisar imprimir todos, né? Enfim, né? A gente caminha o resultado final, pedindo a homologação, com a lista de todos os aprovados do resultado final, de ampla concorrência e as vagas de cotistas. Lembrando, como bem falou a Jana, que os cotistas já foram verificados quanto à validade da sua autodeclaração e que dos 10 candidatos que se apresentaram, os 10 estavam aptos para a vaga de cotista. Isso muda um pouco a lógica da nossa classificação, mas não muda o resultado. O que significa que o cotista, os 10 cotistas que passaram, que estão habilitados para esse concurso, obrigatoriamente, eles vão ser chamados nas suas vagas, né? E aí os decanos vão fazer depois o apanhado do que vai fazer com quem passou em primeiro lugar e assim por diante, porque nem todos os cotistas estão em primeiro lugar. Se eu não me engano, tem caso em que o cotista está em nono lugar, né? Então, tem proporção, né? Enfim. Não, é verdade. Então, eu queria que a Joana e o Mesquita dessem uma olhada no resultado final. Infelizmente, nós não tivemos tempo hábil de fazer um arrazoado descritivo de quantos passaram, de quantas vagas ficaram abertas, mas no resultado está posto quais as áreas que não tiveram candidatos e quais as vagas que não tiveram candidatos aprovados. A área que ficou com mais vagas em aberto foi de saúde, que também já é um pouco esperado. A área de matemática também, das ciências exatas, né? Matemática e engenharia, ficou acho que as 3 vagas sem preencher. Libras ficou sem preencher. Libras, a professora Joana perguntou se Libras todos ficaram no plano orientador. Mas uma candidata foi aprovada para a segunda fase, para a terceira fase. Ela veio, não trouxe o plano de ensino, a banca deu tempo dela ir buscar, né? Ela não retornou. Então, ela foi desclassificada. Esse é o principal tópico, então, é a apresentação e apreciação desse relato aí, para a gente homologar o concurso e encaminhar para a publicação no DOU. O segundo... Eu vou pedir para a professora Jeane que faça a leitura do resultado final por área, quantos candidatos, não precisa listar o nome dos candidatos, mas quantos candidatos passaram por cada área, tá bom? Para que... Bem, então eu vou fazer a leitura do documento final, né? Então, a primeira área de antropologia, campo das humanidades, uma vaga disponibilizada para concurso. Na ampla concorrência passaram 3 candidatos, não teve candidatos cotistas. A área de artes gráficas, técnicas digitais, práticas artísticas do campo das artes, também com uma vaga disponível, nós tivemos um classificado, não teve candidato de cota racial. A área de audiovisual, a área de arte de vídeo, campo das artes, uma vaga, teve 4 classificados, não teve aprovado não teve concorrência para cotas raciais. A área de avaliação psicológica, psicodiagnóstico e psicopatia, campo das humanidades, campo da saúde, 5 classificados para uma vaga,
não teve candidato cotista. Na área de bioinformática, biofísica e ciências ambientais, não houve candidato aprovado. A área de biotecnologia, ciências ambientais, uma vaga. Teve 2 candidatos aprovados e não teve candidato de cotas raciais. A área de cinema e criação audiovisual, com ênfase em comunidades e ou em artes negros, brasileiras e indígenas, práticas artísticas e campo de artes, uma vaga, ampla concorrência, 4 candidatos aprovados e um candidato habilitado em cotas para negros. A área de computação, matemática computacional, campo da educação, campo das ciências, com 2 vagas, nós tivemos 4 candidatos classificados em ampla concorrência e não teve candidato para cotas raciais. A área de direito público, direito privado, direito civil, processo civil, campo das humanidades, com uma vaga, tivemos um candidato classificado em ampla concorrência e não teve candidato concorrendo como cotista. A área de direito público, direito privado, direito do trabalho e processo de trabalho do campo das humanidades, uma vaga, não houve candidato aprovado. A área de direito público, direito privado, direito penal e processo penal, campo das humanidades, uma vaga, um candidato classificado, não teve candidato com cotas raciais. A área de direito público e direito privado, propedêutica jurídica, direito constitucional, direito administrativo e campo das humanidades, uma vaga, com 4 candidatos de ampla concorrência aprovado, 5 candidatos de ampla concorrência aprovado. E não teve candidato para cotas raciais. Não me desculpe, gente. Teve 2 candidatos para cotas raciais aprovados. A área de ecofisiologia vegetal, ciências e tecnologias agroflorestais, campo das ciências, com uma vaga, 5 candidatos aprovados na ampla concorrência e um candidato aprovado em vagas destinadas a candidatos negros. A área de eletrificação rural e automoção, ciência e tecnologia agroflorestais, campo da ciência, uma vaga, não houve candidato aprovado. Área de engenharia ambiental, tecnologia e inovação, campo das ciências, uma vaga, 4 aprovados em ampla concorrência, não teve cotista. Engenharia de alimentos, tecnociências e inovação, campo das ciências, 2 vagas, 2 candidatos de ampla concorrência aprovado, não teve candidato cotista para vagas de negros. A área de engenharia de logística e transporte, gestão de transporte, tecnociência e inovação, campo das ciências, uma vaga, 2 candidatos aprovados em ampla concorrência. Não teve cotista. A área de engenharia de logística e transporte, logística de transporte, tecnociências e inovação, campo das ciências, uma vaga, não houve candidato aprovado. Engenharia urbana, geotecnologia, tecnociência e inovação, não houve candidato aprovado. Engenharia urbana, infraestrutura de transporte, tecnociência e inovação, campo das ciências, uma vaga, com 3 candidatos aprovados em ampla concorrência, não houve candidatos cotistas. Área de engenharia sanitária, tecnociência e inovação, campo das ciências, uma vaga, um candidato aprovado em ampla concorrência, sem candidatos cotistas. A área de epidemiologia e análise situacional em saúde, saúde coletiva, campo da saúde, uma vaga, 2 candidatos aprovados, em ampla concorrência não houve cotista. A área de geologia, ciências ambientais, uma vaga, um candidato aprovado, em ampla concorrência não houve cotista. A área leitura e produção de textos em língua inglesa, ensino de línguas, campo da educação, 3 vagas, 4 candidatos aprovados em ampla concorrência e um candidato aprovado como cotista, como candidato negro. Libras, educação inclusiva, ensino de língua, campo da educação, 3 vagas, não houve candidato aprovado. Área de matemática, educação matemática, campo da educação, campo das ciências, com 3 vagas, tivemos 2 candidatos aprovados em ampla concorrência e não tem cotistas. Área de mecânica e mecanização agrícola e florestal, colheita e transporte, ciência e tecnologia agroflorestais, campo das ciências, uma vaga, um candidato aprovado em ampla concorrência, não teve candidato cotista. Área de medicina e saúde da família, saúde coletiva, campo da saúde, com 2 vagas, tivemos 2 candidatos aprovados, em ampla concorrência não tem cotistas. Área de melhoramento florestal e biotecnologia, ciência e tecnologia florestais, campo das ciências, na ampla concorrência. Temos uma vaga, ampla concorrência passaram
5 candidatos e um candidato com vagas destinadas a negros. Total de 6. Área de oceanografia física, ciências ambientais, uma vaga. Passaram 3 candidatos em ampla concorrência, não tem candidatos cotistas. Oceanografia química, ciências ambientais, uma vaga. Passaram 3 candidatos em ampla concorrência, não tem cotistas. Performance, imagem e vídeo, práticas artísticas, campo das artes, uma vaga. Passaram 3 candidatos em ampla concorrência, não temos cotista. Área de psicologia da saúde, campo das humanidades, campo da saúde, uma vaga, ampla concorrência, 3 candidatos por habilitados, e vagas de cotista, um candidato por habilitado. Práticas pedagógicas compartilhadas, campo da educação, campo das artes, com 3 vagas, na ampla concorrência foram aprovados 12 candidatos e 2 candidatos cotistas. Problemas de saúde na idade adulta, campo da saúde, com 2 vagas, não houve candidato aprovado. Problemas de saúde na infância e na adolescência, campo da saúde. Teve uma vaga e um candidato aprovado em ampla concorrência, não teve cotista. Problema de saúde na velhice, campo da saúde, não houve candidato aprovado. Problemas de saúde no puerpério, gestação, campo da saúde, uma vaga, não houve candidato aprovado. Processos químicos da matéria, química, ciências ambientais, uma vaga, ampla concorrência, passaram 3 candidatos, não teve cotista. Área propedêutica geral, graduação em medicina, campo da saúde, uma vaga, um candidato aprovado, não teve cotista. Área propedêutica geral, graduação em saúde, campo de saúde, 2 vagas. Teve 5 candidatos aprovados na ampla concorrência e um candidato com vaga destinada a cotistas. Área de proteção florestal, ciência e tecnologia, agroflorestais, campo das ciências, nós temos uma vaga e um candidato aprovado em ampla concorrência, sem cotistas. Área teatro, tecnologias e poéticas vocais. Canto, práticas artísticas, campo das artes, uma vaga. Ampla concorrência foram aprovados 2 candidatos, 4 candidatos, e de um candidato cotista para áreas raciais. Área tecnologia e produtos florestais, ciências e tecnologia florestais, campo das ciências, uma vaga, não houve aprovado. Itabuna, 22 de janeiro de 2018, que é a data que nós publicamos em site. Adianto que nós temos um adendo, nós publicamos, a comissão achou por bem publicar antes o resultado, antes de passar nesse fórum, uma vez que esse resultado é o que vai ser homologado nesse fórum, e os candidatos estavam muito ávidos por essa resposta final. Ok? Depois da apreciação disso aqui, eu irei colocar a questão dos recursos. Obrigada. Bom, esse é o relato dos candidatos. Como vemos, temos algumas áreas que não tivemos candidatos aprovados, né? E aí vem o reforço aquele da gente correr para fazer o próximo concurso já na sequência, para que a gente não perca tempo, né, com relação a chegada desses professores. Tá? Eu passo a palavra para os conselheiros, se alguém quiser se manifestar a respeito, dúvidas ou algum questionamento, está a palavra disponível para quem quiser se pronunciar. Fabrício. Bom dia a todos e todas. Só uma dúvida com relação à questão de cotas e classificação final do concurso. Como acho que a Janaína tinha começado a falar no início, vão ser chamados primeiros os cotistas, é isso? Só para deixar claro essa questão. Então, nós temos ao todo no concurso, acho que são 10 cotistas, né? Então, vão ser chamados primeiros os candidatos cotistas e depois os não cotistas? Só para esclarecer essa questão. Ok, Fabrício, eu vou esclarecer. Tem dúvidas, acho que não é só dos professores e também de algumas pessoas desse fórum, mas também dos candidatos. Nós somos categoria, nós fazemos o concurso para a categoria, não para a área. Nossa categoria é docente. Então, a porcentagem de lei, ela recai sobre a quantidade de vagas que é ofertada para a categoria docente. Nós temos 57 vagas, né, o que dá 20%, em torno de 11 candidatos que devem ser chamados como cotistas. Nós tivemos aprovados no concurso 11 candidatos cotistas. Desses 11, um não compareceu na verificação e validação segundo a lei, que a gente é obrigado a verificar e validar isso a partir de uma comissão que é instituída para tal. Bem, como nós temos 10 candidatos cotistas aprovados, a gente tem que chamá-los em algum momento, né? Mas
ação vai ser direcionada pela DGP. A Cláudia já está atenta a todos esses casos e ela vai chamando de acordo com o que for surgindo de necessidade da área. Né? Lógico, nos casos que o primeiro colocado já é cotista, nós temos casos desse, essa pessoa já vai ser chamada automaticamente. Né? O que nós temos que garantir por lei é que eles sejam chamados em algum momento. Mas eu acho que não necessariamente que seja chamado de imediato. Tá? Agora, isso a gente tem que também ver o parecer da doutora Roberta, que é a nossa procuradora. Mas é dessa forma. Eu acho que a probabilidade dele ser chamado de imediato é grande. Então, falando a mesma coisa de outra forma, então se a gente tem que garantir 20% do total dos candidatos do certame como um todo, se nós chamarmos 10 candidatos, 2 têm que ser cotistas, e assim por diante. Perfeito. Ok, essa é a interpretação. Apenas só para... Não é reunião ordinária que não tem informe, mas como a gente está tratando de concurso e certamente tem uma série de recursos que a Jane vai colocar agora, fazer um relato desses recursos que foram impetrados, a doutora Roberta está retornando para voltar a ser nossa procuradora depois de uma longa negociação com a Procuradoria-Chefe do Estado, com o Procurador-Chefe. Finalmente eles concordaram com o retorno dela e aí nós teremos, a partir da próxima semana já, com a presença dela na nossa universidade para tratar dos nossos problemas legais. Aí, ok? O que é uma ótima notícia. Bom, então vou passar para a Jeane. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Desculpe a interrupção. Notícia maravilhosa. Isso. Alguém mais quer se pronunciar? Eu gostaria, Joana. Pode falar. Alemar. Eu gostaria de fazer uma pergunta no sentido de compreender Aumenta um pouquinho o seu como som, que está ficaria muito a baixo. vaga do primeiro colocado. Sim. Eu gostaria. Eu retorno aqui, posso falar? Pode falar. Caiu. Eu gostaria de entender, então, como fica a aprovação dos candidatos em ampla concorrência no caso do candidato. Caiu sua conexão. Alemar, acho que caiu a conexão dele. Eu me inscrevo também, viu, Joana? Ok, pode falar, Robson. Bom, então já havia cumprimentado a todas e a todos. Eu quero parabenizar a equipe aí, né? Até porque houve aí uma passagem de responsabilidade e isso foi feito com muita eficiência e os resultados foram aquilo que de fato nós estávamos desejando ansiosamente. Aí eu quero fazer uma pergunta, se esse é o momento. Nós temos dois concursos, duas vagas que não foram preenchidas, ou seja, duas áreas que não foram preenchidas, que não tiveram candidatos aprovados. Mas nós já temos perfil de candidatos aprovados para outra área de conhecimento que atende a essa demanda. E aí a minha pergunta nós estamos já preparados para fazer essa indicação e quando é que nós poderíamos fazer essa indicação para vocês? É evidente que a homologação não está vinculada a essa pergunta, mas é só para me esclarecer aí quando é que a gente pode fazer essas indicações para que tenhamos eficiência completa nesse concurso em toda a demanda do CFTCI. Passo.
Bom dia, Robson. Bem, é uma pergunta bem interessante e, pela minha experiência de concurso, sempre que nós temos um concurso posterior do que está finalizando, a recomendação é que a gente tente aproveitar o máximo possível dos candidatos que foram aprovados, fazendo essa lógica que você está discorrendo aí. É lógico que internamente nos colegiados, né, no centro de formação, já pode se abrir essa discussão, né, e deixar preparado para, a partir do momento que esse resultado estiver no DOU e que nós estivermos convocando os candidatos aprovados, que seja feita, então, a convocação, né? Mas tem que passar primeiro pelo DOU e a gente ter chamado os primeiros colocados. Ou seja, só pode chamar o que está em segundo colocado para assumir uma vaga de um concurso que posterior seria aberto, se a gente tiver chamado o primeiro. Se não tiver chamado, a gente também não pode fazer. Não, na realidade, a vaga está aqui e tem 2 candidatos. Pode. Pode para a vaga que não foi preenchida, inclusive. Com relação a isso, Robson, o segundo colocado pode ser, se você vai chamar o primeiro, você pode convocar o primeiro e o segundo imediatamente. Se você decidir que vai chamar o segundo colocado, não precisa esperar o segundo, o primeiro colocado. É só o que tem que garantir é que você convocou o primeiro colocado. Se você decide que o segundo colocado também é interessante e você quer aproveitar, você já pode chamar de imediato. Não precisa esperar, tá bom? Só tem que seguir a ordem de classificação. Mesmo Joana, quando tem determinados candidatos, só mais um esclarecimento, Alemar, você retornou, né? Só mais um esclarecimento com relação a isso, mesmo que tenha um candidato, que digamos um terceiro colocado que não queira assumir, tem um quarto colocado, a gente tem complicações para chamar o quarto colocado, a gente tem que fazer a convocação do terceiro, ele tem que fazer a negativa, não comparecer na data prevista, para então só aí poder chamar o quarto colocado, ok? Tem que respeitar essa ordem aí, não pode passar por cima, mesmo que a gente saiba que o candidato não vai querer mais vir. Mas tem que fazer o trâmite burocrático. Pode falar, Alemar. Eu queria saber como a gente vai fazer essa comunicação, então, dos demais aprovados e que serão chamados. Isso vai ter, a DGP, a partir de amanhã, no momento que a gente fizer a homologação, a DGP já vai encaminhar comunicação para todos os candidatos, já convocando-os para serem nomeados, aqueles que vão ser nomeados, né? Se, por exemplo, no caso das artes, se vocês tiverem um segundo colocado que vocês querem que também seja convocado, você já pode encaminhar essa solicitação para que ele seja convocado também, ok? Nós já vamos iniciar o processo de convocação dos candidatos a partir de amanhã. Perfeito, obrigado. Gente, alguém mais tem alguma colocação aqui, presencial? Eu acho que... Oi, Ângela, pode falar. Não, eu tenho uma dúvida. Essa colocação de chamada dos segundos colocados imediatamente, isso está associado a ter alguma vaga que não foi preenchida na área ou vai poder ser chamado independente mesmo que tenha preenchido todas as vagas da área? Veja bem, gente, enquanto tiver candidatos aprovados e nós tivermos códigos de vagas e as unidades decidirem que os candidatos, a gente tem 10 candidatos aprovados. A gente pode chamar os 10 se quiser, se a gente tiver código de vaga e se for considerado que os 10 candidatos atendem às necessidades da universidade. Ok? A gente abriu concurso para uma vaga. Aprovamos 5. Certo? Foram 5 candidatos classificados. A gente pode chamar os 5. Sem problema nenhum, desde que a gente justifique que aquele candidato vai atender uma área que é de interesse da universidade. Aquele perfil nos interessa. Ok? A gente vai chamando, o que a gente precisa é só ter código de vaga para nomear. Se tiver, a gente chama todos os classificados, se for o caso. Ok? Observando, claro, dentro daquilo que eu já tinha colocado anteriormente, que é o planejamento em termos de perfis. Porque muitas vezes a gente, no afã de querer o professor para tapar um buraco, a gente chama um perfil que não é um perfil que atende amplamente o curso,
para poder ter um professor na casa, e depois a gente fica com um buraco mais para frente, que talvez a gente não tenha mais vagas para suprir esse déficit. Então, isso deve ser muito bem planejado para que os candidatos realmente não sejam só daquela vaga específica, mas que possam também atender a outros pontos e outras áreas do curso, tá? Dos cursos. É só isso, mas a gente pode chamar quantos a gente queira, desde que a gente tenha os candidatos classificados são considerados candidatos aptos e, portanto, podem ser convocados. Ok? Mais alguma pergunta? Bem, acho que compreendo que a gente pode continuar com a pauta da reunião agora falando sobre as solicitações para a elaboração de alguns ad-referendos, de alguns documentos que devem compor o nosso relatório final, né, incluindo eles a apreciação desse conselho para ad-referendo da resposta a recurso. Nós temos 6 itens aqui para serem homologados ao referendo. Primeiro, a resposta do recurso das inscrições do concurso. Recurso sobre a nomeação da... Não, desculpa. Homologada a nomeação da comissão docente, que não foi homologada pelo conselho. As respostas aos recursos do padrão de resposta do plano orientador. Resposta de recurso do resultado da segunda etapa do concurso, provas de título. Respostas da primeira etapa e a resposta ao resultado preliminar. São 6 pontos, 6 tópicos. Primeiro, eu gostaria de falar que foi a fase mais complexa do trabalho da comissão docente, né, mas é lógico que essa análise tem que ser feita em outro fórum, mas só em termos de informe, devido a algumas brechas que o edital nos colocava, né, e dava margem à solicitação de recursos, muitas vezes não necessários, né? Por exemplo, nós abrimos brecha para que se fizesse recurso sobre nota de prova. A gente não pode deixar isso acontecer novamente, só fazendo alerta. Por isso a gente teve um grande número de recursos, né? Em relação aos o primeiro tópico, que são recursos de inscrição de concurso, foram poucas, geralmente relacionadas à não aprovação de isenção de pagamento de taxa de concurso. Foram menos de 10, e essa já está em ata, só falta homologar aqui nesse fórum, e está assinada pelo professor Daniel Puig. O segundo documento se refere aos resultados de recurso impetrados sobre o resultado da prova escrita. Esse aí, Joana, o documento que a professora Joana está, é o que o Daniel fez, que inclui os recursos da inscrição e o recurso sobre o padrão de resposta do plano orientador. Né? Então, a gente precisa homologar isso. Eu vou me isentar de fazer a leitura, porque é uma ata grande para a gente ir mais rápido. Quando a gente assumiu a condução desse processo, foi no finalzinho da primeira fase, dos trabalhos da primeira fase, com a liberação do resultado da fase da prova escrita, da prova escrita, que é a primeira etapa. Foi a mais complexa, com vários problemas internos, que não cabe aqui, e gerou bastante recurso. Foi a mais difícil análise em relação aos recursos, em relação às outras, porque nós não tínhamos uma padronização. Então, os recursos chegaram muito desorganizados na nossa mão, e a gente teve um trabalho imenso. Isso gerou também, talvez, a gente tem que fazer análise, a perda de um ou outra solicitação de recurso que ficou perdida no e-mail. Eles estavam jogando tudo no e-mail, e o e-mail era para tudo no concurso, não só para recurso. Uma coisa que a gente tem que verificar. Nós padronizamos a resposta, o recomendado pela DGP era que nós acrescentássemos no processo todos os recursos. Para evitar isso, nós fizemos uma síntese dos recursos dentro de uma tabela, onde tem o número de inscrição dos candidatos, o recurso impetrado e o resultado desse recurso avaliado pela comissão e referendado pela banca de correção das provas, quando houve necessidade. Nesse caso da primeira prova escrita, nós tivemos 64 recursos impetrados. Desses 64, a grande
maioria foi indeferido, né? E a maioria dos recursos se referiam à correção do plano orientador, né? E a questionamentos de nota. Então, por isso que a gente teve a necessidade de solicitar à banca corretora que desse o seu parecer, né? Bem, eu vou passar para a professora Joana, dar uma olhada para quem quiser. Professora Joana, não precisa não, né? Se vocês quiserem que eu leia, mas são 64, né? Se vocês preferirem. O outro ponto o recurso impetrado sobre a prova de título, segunda fase. Já é o outro, pode passar errado. Já essa segunda fase, nós tivemos um pouco menos recurso, mas também foi um número avolumado. E esses recursos também foram devidos a inconsistências no nosso edital em relação à objetividade do que se é analisado como título e como a gente pontua isso, né? Enfim, tivemos 57, foi na fase de férias, então a gente não chamou para essa análise todos os componentes da comissão, mas ficamos eu e mais uma pessoa da universidade respondendo, lendo e respondendo todos, e buscamos ajuda na necessidade, né? Nós definimos que não iríamos modificar resultado de curso, porque a menos que tivesse uma denúncia muito grave, não existiu nada grave, e nós indeferimos todos que solicitaram modificação de notas de recurso. E deferimos parcialmente algumas solicitações de documentação. Teve muita solicitação e documentação das atas, né, dessa fase, tanto do candidato quanto de outros candidatos. Nós liberamos, nós consultamos os jurídicos, né, para saber se fazia ou não, liberamos a documentação do candidato e negamos todas as consultas a documentos de outros. Tá? Nessa etapa, então, nós fechamos, acho que foi no início, deixa eu ver qual que é a data aqui. Já foi em janeiro, né? Estava de férias. Então, não fui eu que assinei, é a Jana. Não, na realidade, a escola faz. Deixa eu achar. É muita página. Bem, foi publicado 10 de janeiro. Ok? Tudo isso já está no site. E a última fase, que foi após a liberação dos recursos das provas de título, a gente libera o resultado preliminar do concurso, né, considerando as 3 fases e já tendo uma classificação prévia dos candidatos. E aí a gente novamente recebe recurso dos candidatos. Esses recursos, a maioria, novamente, foram solicitando revisão de provas de título e notas dadas pelas bancas, né? Lógico que essa comissão a comissão não tem o poder de modificar nota dada por uma banca, então isso é fácil de deferir. Alguns casos que estavam mais complexos, a gente encaminhou para a banca através do coordenador do centro de formação que está dentro da comissão, nos auxiliando. Não teve resultado deferido totalmente, e uma coisa boa, nós tivemos bem menos, né, recursos, foram apenas 28. No entanto, desses recursos, tem alguns que são bastante complexos, embora a gente tenha indeferido, a gente sabe que eles são complexos. E que vale a gente depois dar uma olhada junto com a doutora Roberta, porque talvez incida em recursos judiciais. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar para finalizar é que nós aprendemos muito com esse concurso, principalmente do que não fazer. E eu peço a esse conselho que no próximo concurso pegue a memória, nosso resultado final a ser encaminhado para a DGP, que é o documento que sai já completo com as apreciações desse conselho, né, finalizando o concurso, com certeza vai ter uns 10 volumes, né, porque toda a documentação está ali. Então, tem um histórico mostrando onde a gente teve mais tropeços e onde a gente teve mais êxito. Né? Acho que é um histórico importante para a gente conduzir, porque a gente não tinha isso até então. Obrigada. Eu acho que esse concurso, apesar de ter sido um concurso que teve muitos problemas, foi um concurso que teve uma série de condições que foram bastante complexas, né? Mas acho que esse ponto que a Jeane toca é importante porque nos deu uma base boa para a gente poder fazer uma avaliação e pensar
quais são os grandes gargalos que a gente tem na realização de concurso, principalmente concursos com um número grande de candidatos, né, porque a gente não cometa os mesmos erros e seja mais objetivo, mais ágil no processo e também evite a quantidade, o número de recursos vem exatamente em função desses problemas de equívocos, de condução, uma série de coisas que não estavam muito bem claras para os candidatos, né, a série de idas e vindas, muitas vezes, de datas, mudanças e coisas do gênero. Então, isso tudo, é claro que o candidato, a gente já foi candidato um dia e sabe qual é o estresse de fazer um concurso, né? Todos nós sabemos o grau de estresse e, obviamente, isso leva a que as pessoas comecem a buscar respostas para suas inquietações aí durante o processo de concurso. Quanto mais claro, mais clareza e mais objetividade a gente tiver, mais calma e mais tranquilidade os candidatos têm para fazer suas provas e muitas vezes a gente perde bons candidatos exatamente em função de todos esses problemas. A gente teve várias áreas que tiveram candidatos, mas não teve ninguém aprovado, então isso também reflete. Quando a gente não tem candidato é uma coisa, mas quando a gente tem vários candidatos, Libras, por exemplo, nós tivemos acho que 11 candidatos e ninguém foi aprovado. Então, alguma coisa tem que ser pensada, que houve algum erro, algum processo aí que não é possível que você tenha 11 candidatos para 3 vagas e você não consiga aprovar ninguém num processo de concurso, numa área que é extremamente difícil de conseguir pessoas para atuar e também é uma área que a gente tem que ter um olhar diferenciado, porque o que a gente quer não é que o cara seja um exímio literário, mas que ele saiba conduzir muito bem um processo de ensino e aprendizagem na linguagem de sinais, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa observar com bastante cuidado aí, quais são os critérios utilizados para cada área, tem suas particularidades e essas particularidades têm que ser observadas, né? Então, eu acho que é um aprendizado bom para a gente aí nesse processo. Mas essa documentação toda que Jeane se refere, né, ela ocupa uma ala inteira de um armário, ou seja, são vários volumes que tem de processo, porque foi a primeira vez que nós fizemos um concurso em que tem todos os processos do começo ao fim, todo registrado. Nossos outros concursos nós tivemos bastante problemas em relação à documentação, né, que a gente teve que sair buscando, catando, e agora nesse processo, apesar de todos os problemas, a gente conseguiu manter toda essa documentação registrada. Toda essa documentação registrada. Então, eu acho que essa documentação toda vai ser passada para a DGP, bem como para a nossa procuradora, que chega em boa hora, né? Exatamente no momento em que a gente começa a fazer a convocação dos candidatos aprovados, e a gente vai ter, já temos um processo judicial que foi da vaga de direito, né? Obviamente, não podia ser diferente, da vaga do direito, e a Roberta já chega com esse processo para fazer dar resposta e conduzir esse processo aí, tá? Então, agora a gente está com um pouco mais de tranquilidade, porque a gente tem uma procuradora que já tem todo um histórico, ela já conhece bem a nossa instituição, já está aqui desde o primeiro momento, e, portanto, vai dar uma tranquilidade maior para a gente aí nesse processo, ok? Então, é isso, e alguém quer fazer mais alguma observação? A nossa intenção é começar a chamar convocar os candidatos já homologando esse resultado, já começar o processo de convocação dos candidatos a partir de amanhã, para que a gente possa fazer isso o mais rápido possível, para que eles estejam aqui o mais tardar no final de fevereiro, ok? Mesquita. O Fabrício pediu a palavra, depois você. Fabrício, por favor. Fabrício Bom dia a todos. Tá. É quase igual, Carlos. Deixa eu falar, só um aviso aqui, nós estamos também trabalhando uma minuta para o próximo concurso que vem a ocorrer, que vai estruturar de uma forma, e nós vamos passar para todos fazerem essa nova leitura e deixar mais claro o processo para as unidades desenvolverem os seus concursos, para não fazer um pacotão só, pelo menos é isso que a gente acha. Aí depois a gente vai passar a vocês depois dão a opinião de vocês, tá joia? Estamos quase terminando ela. Ok. Fabrício Forgerini agora. Só mais uma pergunta em relação às colocações de chamada de segundos candidatos, Joana. Com relação a candidatos de outros campi, como que a gente deve proceder com isso? Se tem um candidato que não passou por um determinado campus, mas existia a mesma vaga para outro campus e talvez isso possa atender, como que a gente pode fazer? É possível estar fazendo essa convocação do candidato aprovado para um outro campus, para outro onde não preencheu a vaga?
É possível, sim, consultando o candidato. É o que a gente tem feito. Por exemplo, com os técnicos, a gente fez muito isso. Determinado vaga que não tinha mais num campus, a gente convocou o candidato e perguntou se ele aceitava ir para um outro campus. Se ele aceitar, não vejo problema nenhum. E se não interessar o campus para o qual ele fez o concurso, aí é um acordo entre os decanos de cada unidade para que possa. Uhum, isso. Então, há a possibilidade, sim, de suprir vaga de outros campos, desde que o candidato aceite, tá? Tá. Calma, muita calma nessa hora. Ok? Bom, gente, eu acredito que se não temos mais nenhuma observação, nós podemos proceder à homologação. Ah, mosquito. Ah, desculpa, mosquito. Nós podemos proceder à homologação do concurso, né, para que a gente possa dar o encaminhamento. A Ita está lembrando aqui uma coisa importante, que é o que os decanos já possam encaminhar quais candidatos vocês querem que passe para 40 horas ODE, e porque quando o candidato tomar posse, a DGP já pode fazer essa consulta para se ele aceita ou não, para que a gente já possa agilizar esse processo aí, para inclusive o planejamento do próximo concurso já possa ter isso em mente, ok? Então seria importante que vocês façam essa manifestação de interesse de passagem para a DE dos candidatos 20 horas. Tá bom? Desculpe, Joana, isso é importante, mas para quem nós mandaríamos essa manifestação de interesse? Para a DGP? Para a DGP. Isso, é porque a DGP que vai fazer todo o processo de convocação, então ela vai centralizar todas as solicitações de convocação, por exemplo, do segundo colocado, quem for fazer convocação, a questão de passagem para a DE, tudo isso encaminhar todos esses processos para a DGP. Todas essas solicitações, ok? Ok, obrigado pelo esclarecimento. Com relação também a essa passagem de 20 horas, bom dia primeiro a todos e a todas, só fica uma decisão de interesse do candidato. Se ele disser que não quer 40, tem que preservar as 20 horas. Não, porque às vezes, para não dizer que não pode, só imposição. É só se for interesse dele. Porque o concurso foi aberto com esse espaço com esse perfil de 20 horas. Então, isso aí é para deixar claro, entendeu? No querer forçar o candidato a passar de qualquer maneira para a DE. Tá? E também é importante que a gente homologue esse concurso hoje, como o João tem colocado, até para dar continuidade nos processos, no recurso, tudo isso. Sem homologação não é possível dar esse caminhamento. Então é fundamental que a gente aprove também hoje essa tramitação do concurso. Bom, então é isso. Eu acho que eu vou proceder à consulta, se todos concordam com a homologação, para que a gente possa finalizar esse ponto. Eu começo lá com o Paulo Freire, de acordo com a homologação do resultado. Sim, aqui no CPF todos de acordo. Sosígenes Costa. Sim, todos de acordo. Os remotos. Alemar. Robson de acordo. Ok. Elvis. Alemar. Augustin. De acordo, eu coloquei no chat. Ok. Ok, aqui no CJA também. Então, homologado o concurso, vamos para a próxima fase, que é a convocação dos nossos novos professores. Ok? Bom, o nosso segundo ponto de pauta diz respeito nós fizemos o credenciamento da Fundação de Escola Politécnica, Fundação de Apoio da Escola Politécnica, e o Ricardo, que é o responsável pelo setor de convênios aqui da nossa universidade, recebeu uma solicitação do MEC, né, pedindo uma ratificação de um ponto que estava colocado nesse credenciamento, e eu vou passar a palavra para que ele explique, para que esse conselho possa se pronunciar. Bom dia a todos, bom dia a todas.
é bem curto, né, a minha participação aqui, mas eu vou fazer uma breve contextualização para que fique claro a todos e a todas que estão aqui assistindo de qual a necessidade disso. Nós tratamos no ano passado, em julho de 2017, um processo de recredenciamento da FEP, Fundação Escola Politécnica, como nossa fundação de apoio da universidade. O processo seguiu todos os regramentos necessários exigidos pelo próprio MEC, através de uma portaria interministerial, a 191 de 2012, e mandamos tudo no prazo como necessário. Nossa obrigação, para obter esse recredenciamento, pelo período de mais um ano, era informar, na ata do Consune, em que a reunião foi realizada, o interesse da universidade em aprovar o recredenciamento e constar também que ratificávamos o relatório anual de gestão da Fundação. E é essa exatamente a diligência que foi aberta pelo Grupo de Apoio Técnico do MEC, alegando que a nossa ata, a ata do dia 25/7 de 2017, fala somente do nosso interesse e que falamos de maneira genérica da aprovação das atividades da FEP. A nossa necessidade, que eu vou falar aqui para deixar registrado e depois eu vou me direcionar diretamente à Núbia para escrever na ata ipsiliteris como eles estão pedindo, é exatamente dizer que o Consune ratifica o relatório anual de gestão da Fundação Escola Politécnica. Eles querem que isso esteja escrito dessa maneira como vem apresentado. Exato, pronto. Anexo ao processo. Pronto. Perfeitamente, professor. Obrigado. Vou fazendo referência ao processo em que a gente está. Isso, não estamos mandando. E uma observação importante também é que essa análise e aprovação foi toda feita e analisada, tendo sido inclusive o professor Marcelo Soares o relator desse processo de avaliação completa. Tudo consta em processo, que é esse que o professor Mesquita pediu para ficar registrado. O que a gente está fazendo aqui é um cumprimento de uma mera burocracia para que a gente possa obter essa autorização. Eu falei aqui bem rápido, mas assim, é basicamente isso que precisamos fazer e só. Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, eu estou à disposição. Na realidade, esse pedido desse acréscimo aí, isso é mais assim, um cuidado jurídico deles. Só isso. Como não ficou claro, ele só quer que deixe claro. Então a gente manda como colocou aí agora, dizendo que esse texto você colocou e se referindo ao processo qual é. E o nosso pedido de exame foi mandado, como foi mandado já em tempo hábil e em julho do ano passado. Só acrescentando isso aí, entendeu? Ok? Aí fica claro para eles. É mais uma preciosidade e cobertura jurídica que eles querem, só isso, na realidade. Ficou claro para todos do que se trata. Esse relatório anual, esse processo todo já foi encaminhado e teve relator e tudo mais, teve nossa análise, só precisa que conste que isso foi feito. Só isso que eles querem, tá? Que a gente fez, mas a gente não explicitou que isso foi feito, ok? Então é basicamente isso, e eu consulto os conselheiros se podemos encaminhar essa ratificação, incluindo essa frase, né, na ata que já foi homologada há algum tempo atrás. Ok? Já foi aprovada, quer dizer. Ok? Alguém tem alguma observação a respeito disso? Ok. Ok. Então, a gente tem, me parece, todos de acordo, e apenas o Augustin que se abstém, ok? No momento, o Robson coloca ali de acordo, o Alemar, que está remoto também. Bom, então é só essa questão da gente acrescentar uma frase lá que estava faltando na ata, que nós encaminhamos em julho do ano passado, e eles pedem que a gente faça essa observação, ok? Uma ratificação apenas. Então, é isso. Nossa reunião de hoje se encerra. Nós temos a reunião ordinária na próxima semana, ok? Vai precisar, mas a gente vai ter que fazer. Depois a gente procura todos para assinar, tá bom?
para encaminhar para assinatura da ata dessa reunião, porque isso aí também vai constar no processo dos candidatos do concurso, e aí logo a gente encaminha para a assinatura de todos, tá bom? Assim que a ata ficar pronta, encaminharemos. Ok, pessoal? Então, obrigada a todos e próxima semana teremos nossa reunião ordinária. Ok? Bom dia a todos, bom trabalho. Bom dia a todos. Bom trabalho. Janaína, eu quero te fazer uma pergunta. É que ontem nós recebemos um e-mail sobre uma reunião da diretoria de ensino hoje. Você sabe se está acontecendo? Sim, com os coordenadores, né, do primeiro ciclo. Está acontecendo, é a professora Ana Cristina que está conduzindo. Eu saio daqui e vou para lá também, Ângela. Tá, então nós também saímos de uma e vamos para outra. E vamos para outra, ok. Obrigada, até logo. Até logo.